2 Samuel capítulo 3, a partir do versículo 1. Todos amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler na versão NVI de 2011. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Na João Ferreira de Almeida diz que ele amou-a. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon: filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Então disse Jonadab: vá para a cama e finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: permita-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse uma comida aqui mesmo e me servisse. Assim poderei vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que todos saíssem. Depois de que todos saíram, Aminon disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão, mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessas em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? O que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Aminon não quis ouvir, e sendo mais forte do que ela, violentou-a. Logo depois Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e disse a ela: levanta-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, manda-me ir embora, seria pior do que o mal que já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la, e chamando seu servo, disse: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. E ela estava vestindo uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as suas mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon lhe fez algum mal? Agora calme-se, minha irmã.
ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia. Itamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou furioso. E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Até aqui você pode se assentar em nome de Jesus. O mês de maio é o mês da família. E é o mês que eu tiro especificamente para estar falando sobre família. Hoje o pastor Jorge estaria aqui pregando. Não foi possível. Ele teve um compromisso de última hora lá em Maria Helena e ele teve por necessidade de estar lá. E essa mensagem aqui, ela veio duramente na minha alma. Eu queria que você prestasse atenção profundamente, amado. Com atenção, temor e reverência. Eu não sei se você sentiu o drama dessa verdade bíblica aqui. Deus não tem corporativismo, amado. Deus, ele não bota a sujeira para debaixo do tapete. Ele trata as coisas como deve ser tratada. Lá em Atos, Pedro diz que Deus achou Davi, homem segundo seu coração, que executará toda a sua vontade. Se Deus fosse corporativista, ele deixaria o pecado de Davi passar batido. Deus não deixou. O que eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, ou para você que virar a ser pai ou mãe, ou ainda assim é marido, você não tem noção da responsabilidade do que é isso daí. Se tem, retenha. Porque quando Jesus falou sobre o casamento, os discípulos entenderam e falaram: se é assim, melhor não se casar. A Bíblia confirma por boca de Paulo, dizendo em 1 Coríntios, diz: bom seria que todos ficassem como eu, mas é melhor casar do que se abrasar. Irmãos, olha só. O mal perdeu o pudor. O mal perdeu o pudor. Eu não sei se vocês viram o crime que aconteceu em São Paulo. Onde um rapaz de 21 anos, se eu não me engano, um de 17, outro 16, 14, 15, cerca disso daí, violentaram um garotinho de 10 anos e um de 7 anos. E filmaram. E colocaram na rede social. Irmão, estou pregando isso aqui com muito temor e você não tem noção de como a minha carne está quase que desfalecendo. Eu já disse aqui várias vezes que eu acompanho alguns policiais, e alguns policiais também me seguem também na rede social. Eu acompanho alguns podcasts de policiais. E um desses recebeu esse vídeo na íntegra. E vendo esse podcast, ele falando sobre esse crime, ele, por não ter experiência na internet, ele acabou colocando o vídeo, não com a imagem, mas com o áudio, dessa violência, desses monstros contra essas duas crianças de 10 e de 7 anos, dois meninos. O grito daquelas crianças até hoje está na minha alma. Eu me arrependo de ter ouvido aquilo.
O mal perdeu o pudor, gente. Prazer na dor alheia. Covardia. Maldade. Se isso não mexe com você, você tem que rever os seus conceitos. Mas isso perturbou a minha mente desde quando eu vi essa notícia, eu ouvi esses áudios, que perturbou a minha alma. A Bíblia diz em Pedro, 2 Pedro 2,7, que Deus livrou o justo Ló da vida enfadada e dissoluta que ele vivia em Sodoma e Gomorra, porque a alma de Jó afligia mediante aquilo que ele via e ouvia. E está ficando muito difícil conviver nessa terra, mano. Se não for baixo ao poder do Espírito Santo, a graça de Deus, amado, a gente se perde. E o que eu quero dizer é o seguinte: há uma responsabilidade nas nossas ações ou omissões. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis. Não é que a gente não vai falhar, mas a orientação bíblica é: procure fazer o máximo para você não errar. Não erreis. Deus não se deixe escarnecer. Está escrito assim: porque tudo, amado, tudo que o homem semear, ele ceifará. O que semeia na carne, colhe corrupção. O que semeia no Espírito, colhe vida eterna. O que aconteceu, essa coisa hedionda na casa de Davi, foi a maldita semeadura que ele fez com a esposa de Urias. Nós começamos lendo assim: depois de algum tempo, a João Ferreira de Almeida, e aconteceu depois disso, depois de algum tempo. Disso o quê? Depois que Davi foi desmascarado, onde Deus usa Natã com ousadia, intrepidez, e Davi tinha poder de repente mandar matar Natã. Só que ele não mandava matar Natã porque quem estava na vida de Natã era Deus, amado. E Davi, com todo o erro, ele tinha temor. E mais, era homem. Porque quando ele foi confrontado, ele assumiu. A questão não é errar nem pecar. A questão é quando eu e você somos confrontados, devemos assumir: eu pequei. Eu pequei. Adão, onde você está? Comeste do fruto que eu disse para não comer. Foi a mulher que tu me deste. Irmão, isso é de uma covardia. Isso é de uma omissão terrível. Adão tinha falado: Senhor, eu pequei. Sim, eu comi. Sim, eu transgredi. Sim, eu feri a sua lei. Eu não fui fiel à aliança. Mas geralmente, muito de nós é o que faz? Quer justificar, quer contar a história, quer maquiar, e não assume quando erra. Davi foi confrontado, e ele, quando viu que a verdade veio à tona, ele falou: eu pequei contra o céu, pequei contra ti, e fiz o que era mal, Senhor, aos teus olhos. Deus disse que haveria uma consequência terrível, amado. Ele falou: a espada não vai sair da tua casa não, Davi. Irmãos, aquilo que fazemos, deixamos de fazer, vai ter consequências terríveis na nossa casa. Não seja omisso, não seja covarde. Depois você vai falar que não te avisaram. Você ouviu, você sabe. O que você deixa de fazer
ou o que você faz, sendo positivo, frutos dignos, feito no Espírito, frutos dignos. Agora, se for na carne, você vai colher essa consequência, mano. Eu falo isso com muito temor, alertando como irmão e como pastor. Seja fiel à aliança da tua mocidade, seja homem, seja mulher. Porque aquilo que você semeia, tu vai colher, mano. E muitas vezes a gente não entende muitas coisas. E queremos responsabilizar Deus. Não, por que Deus não protegeu Tamar? Tamar era inocente. Por que Deus não fulminou Aminon e permitiu isso? Eu não sei, irmão. Eu não sou Deus, e graças a Deus por isso. Mas Deus na nossa vida permite algumas coisas acontecerem. E às vezes aquilo que nos acontece é duro demais para entender. É duro demais para entender. Aí passou algum tempo. Só que no próprio tempo, Davi jejua, Betseba está grávida, ele jejua para ver se o neném vinga. Ele jejua, se consagra, ele busca, ele se humilha. Davi emagrece, Davi busca, até a criança nascer. A criança morre. Só que parece que Davi esqueceu, né? Não, a criança morreu, a espada já cumpriu o seu propósito. É? Aí ele começa as guerras, tudo de novo, normal, tudo tranquilo. Irmão, tem gente que comete tipo de pecado e acha que está tudo, irmão. A gente não sabe com quem está lidando, a gente não sabe quem é Deus. A verdade é essa. A gente não sabe quem é Deus. E a gente continua a vida como se tudo estivesse normal. Davi achou que estava tudo normal. Adulterou, está tudo normal. Matou um homem, está tudo normal. Jejuou para ver se criança vingava, morreu. Não tem motivo por que jejuar. Realmente, Davi. Só que ele voltou para a vida. Eu sempre disse aqui, Davi foi um excelente pai, um exímio rei, um poderoso monarca, um excelente compositor, um tremendo músico, mas um péssimo pai, um péssimo marido. Davi não dava atenção à sua família como deveria dar. E muita gente dentro da igreja é assim, dá atenção a tudo e a todos, mas não dá atenção à família como deveria dar, não dá atenção à esposa como deveria dar. Isso é responsabilidade sua, não minha, é sua responsabilidade. Aí a ação e a omissão de Davi dá no quê? Um irmão apaixona-se por outra irmã, uma meia-irmã, Tamar. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se. Mas aqui, na João Ferreira de Almeida diz que Aminon, ele amou-a. Por quê? Que na João Ferreira de Almeida está amou-a, e na NVI está que ele apaixonou-se por Tamar. Por quê? Porque o autor está sendo fiel ao sentimento do personagem. E o sentimento do personagem, aquilo que ele chamava de amor, na verdade era paixão. O original hebraico ali não é amor. O original ali é paixão. Ele tinha um desejo incontrolável. Ele começou a admirar a sua irmã de maneira ilícita. E ele começou a ser dominado por esse sentimento. E ele começou a chamar aquilo que era paixão de amor. Porque ele começou a ter atração pelo proibido. Ele achava que era lícito, mas era condenável. E por que é condenável, mano? Porque quem ama não abusa. E por que é condenável? Porque quem ama não trai. E por que é condenável? Porque quem ama não mente. E ele mentiu. Mentiroso. E por que é condenável? Porque quem ama não manipula. Ele manipulou, amado. E por que é condenável? Porque quem ama não ameaça, não bate, não mata. Mas ele chama de amor. Mas
mas o nome disso é paixão. Carne, andando na carne. Quem era Tamar? A Bíblia dá poucas informações sobre Tamar. Nesse texto em questão, oferece algumas informações, não direta, mas indireta. A direta é, o versículo 1, era muito bonita. Era a irmã de Absalão, outro filho de Davi. Era muito bonita. Então Tamar era linda, uma jovem, linda, uma princesa. Uma princesa, o nome dela significa palmeira. Uma mulher bonita, imponente, chamava atenção, virgem. E as virgens andavam com uma vestimenta longa, colorida. Então Tamar era como o sol que brilhava, mano, no meio mundo obscuro, tenebroso. Tamar brilhava, ela era bonita, linda. E mais, Tamar tinha predicados. Qual? Tamar era boa doméstica. Tamar sabia cozinhar como ninguém. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que ela fazia bolos, era boa de culinária, entendia da cozinha. Ela era o quê? Prestativa. O quê? O seu pai mandou, ela logo obedeceu. E viveu uma geração de filhos em que os pais mandam, parece que é um crime que está cometendo, mano. O pai dá uma ordem, parece que é um crime. Emburra a cara, resmunga, fala mal, se bobear, espragueja o pai. Os filhos também não sabem o mal que estão fazendo. Porque a Bíblia manda assim: honrai pai e mãe, para que os seus dias se prolonguem na face da terra. E a mãe fala, o filho resmunga. O pai fala, o filho resmunga. A mãe fala, não faz. O pai fala, não faz. Quer ir fazer na sua hora. Tamar não. Tamar não era esse tipo de filha. Davi deu a ordem, ela logo se prestou a fazer. Ela era prestativa, zelosa, boa cozinheira, bonita, uma princesa. E mais, obediente. Era Tamar. Uma jovem bonita, uma princesa, irmão. Uma boa cozinheira. Seria uma excelente esposa, uma extraordinária mãe. E Amnão começa a olhar para ela. Irmão, ele era filho do rei. Será que não tinha outras mulheres lindas, tão quanto Tamar, para ele escolher? E se ele escolhesse, o rei daria. Irmão, mas o perverso, o maligno, o mau caráter, as pessoas que andam na carne, eles querem o proibido. Eles querem aquilo que a Bíblia diz não. Ele fala, sim, porque eu quero. O jogo do abusador é manipular. É fazer jogada para obter aquilo que ele tem, ou que deseja, melhor dizendo. Porque ele angustiado. E quem já foi jovem aqui, quando se apaixonou, sabe o que é, mano? Aquela angústia que você não dorme, você só pensa, você sonha, você quer ir para a escola, você quer ver a menina, você fica maluco. Já falou para ela, não falei não, mas só pensa nela. Quem já passou por isso sabe. Vem com essa conversinha, nunca me apaixonei não, pastor. Então sabe, aquilo, meu irmão, mexe com o coração, aquilo afaga, você quer ver, você vê ela na fila, você vê ela vindo para a escola, toda bonitinha, toda arrumada, ai meu Deus, o perfume, ai, se encostar na mão, ai Jesus, fica doido. Então aquilo vai mexendo, você quer comprar um chocolate, você quer dar um perfume, você quer ser educado, cortês, quer se mostrar inteligente, educado, saber de tudo, falar de tudo, para ver se você consegue conquistar. Mas o abusador não, ele é manipulador, ele é perverso, ele tem segundas intenções. Ele fica ali angustiado. Versículo 2 diz: Amnão ficou angustiado a ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar. Ele começou a achar que estava enfermo, doente, mas não estava enfermo nada, mano. Conversa fiada. Aí perde 2, 3 quilinhos, fica com a cara chupada ali.
Estou doente. Estou enfermo. Confessa, amado. Confessa. Porque a beleza de Tamar chamou a atenção, a educação de Tamar chamou a atenção, o serviço prestativo que Tamar exercia chamou a atenção, e mais, a Bíblia diz, ela era virgem, guardada, separada, ela era santa, amado. E Amnon queria violentar a santidade de Tamar. Porque é isso que os abusadores fazem. Eles querem o que é proibido. O versículo 2 ainda, a parte C diz, lhe parecia impossível aproximar-se dela. Como? Que eu vou me aproximar de Tamar? Como que eu vou me aproximar dessa mulher? Porque eu sou casado. Ela também é casada. Como é que eu vou me aproximar dela? Não, mas eu sou pastor. Como é que eu vou me aproximar dela? Ela é minha meia-irmã. Ela é minha irmã em Cristo. Como é que eu vou casar com ela? Eu já tenho namorada. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou ter desejo pela minha filha? Ela é minha filha. Mas eu estou tendo. Como é que eu vou ter? Lhe parecia impossível, deixa eu falar. Lhe parecia impossível. A mente dele fica trabalhando, mas ela é minha bem irmã. Eu não posso. Mas a minha carne está me impulsionando a isso. Como que eu vou fazer? Irmãos, e quando a gente começa a dar indícios que a nossa carne está bradando, o diabo vai enviar os seus demônios para fazer cumprir a sua vontade. Olha aqui, o texto sagrado diz, versículo 3, Amnon tinha um amigo. Isso aqui não é um amigo, amado. Isso aqui é um demônio em forma de gente. Amnon tinha um amigo muito astuto, olha a característica dele, muito astuto, chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Tudo no ciclo parental, tudo próximo. Olha isso. Aí o amigo, cuidado, filho, você que é filho, cuidado com seus amigos, tá? Que você acha que é amigo, que fala para você respeitar sua mãe, cuidado, tá? Que fala para você peitar seu pai, cuidado. Se não é amigo, não é demônio. Se não é amigo, não vai te levar para a morte. Cuidado, filho, essa tua amiga que fala para você namorar esse namoradinho, vai para a casa dele, fala para sua mãe que você está na minha casa estudando. Cuidado! Cuidado! Não, festa do pijama, vou para a casa da minha colega, vou para a casa do meu tio. Cuidado! Cuidado com essas amizades. Olha a amizade de Amnon. Ele perguntou a Amnon, filho do rei, porque geralmente esse tipo de amigo é bajulador. Ele fala o que você quer ouvir. Ele te coloca no pedestal. Ele te apresenta como se você pudesse fazer tudo. Como você tem dinheiro, você é filho do rei, você tem condição, você é bonito, você é inteligente, você tem uma boa posição social, econômica, filho do rei. Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Por que Amnon não foi orar? Quando apareceu no ouvido dele alguém falando que ele queria ouvir, Amnon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Ele confessou, ele abriu. Porque Jonadab era parecido com ele. Você já reparou que as pessoas que trilham o caminho de perversidade jamais vão falar isso para alguém santo? Porque o santo vai repreender na hora. Por quê? Você está querendo voltar a beber de novo? Você está querendo andar com esses camaradas aí, que vivem fumando, que vivem em baile funk, roda de barraco? Você quer andar com esses caras? Sabe qual é o estímulo, né? Não, mas sabe o que ele vai falar? O que ele está sentindo? O que ele está passando? Com aqueles que ele julga amigo. Eu estou apaixonado, irmão, estou apaixonado. Eu estou amando Tamar. Estou amando Tamar. E quem é Tamar? Olha só, ele nem diz que é irmã dele. Ele diz que é irmã de Absalão. Para tipo assim, criar um álibi para falar assim, ela não é minha irmã, ela é minha meia-irmã. Então se não é minha irmã, eu acho que dá. Aí os conselhos diabólicos nascem.
Aminon tinha um amigo astuto chamado Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Perguntou a Aminon: filho do rei, por que está todo dia você abatido? Quer me contar o que se passa? Aminon lhe disse: estou apaixonado por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Versículo 5. Então disse Jonadab: vá para a cama, e olha, e finja estar doente. Finja estar doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga: permita-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Olha só, a desculpa que ele dá é: eu quero ver minha irmã. Por quê? Porque as minhas irmãs ficavam a cabo, no período aqui, ficava a cabo do filho mais velho, do irmão mais velho. E quem era o irmão mais velho de Tamar? Absalão. Então, como Absalão era um filho de uma outra esposa de Davi, ele morava num outro palácio, uma outra casa. E as irmãs de Absalão ficavam ali, a responsabilidade dele. Então Aminon, que era filho de Davi com uma outra esposa, ele ficava num outro palácio, no palácio principal. E ele está enfermo, e ele fala: olha só, eu quero que minha irmã. Aí o rei ia perguntar: qual? Eu tenho um montão de filho, qual? Tamar. Ela é boa cozinheira, pai, eu sei. Fala para ela cozinhar para mim, eu estou doente, eu preciso me alimentar bem. Eu queria que ela preparasse uma comida para mim e me servisse, assim poderei vê-la, né? Aproveitar e vê-la. Aminon atendeu e deitou-se na cama. O que ele atendeu? Ele atendeu o conselho do inferno. Aí quando tem gente que diz para você: não separa, meu irmão, está tudo certo, não deu certo, separa, está tudo bem. A Bíblia apresenta os requisitos para o divórcio. Ela não é a favor, mas ela apresenta. Mas quando alguém fala para você separar por causa de qualquer maneira, cuidado, essa voz é do inferno. Aminon atendeu e deitou-se na cama, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: gostaria de minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui, ou seja, 2 bolos para demorar, aqui mesmo, e me servisse. Cuidado com certas amizades. A Bíblia diz: não erreis, as más conversações corrompem os bons costumes. Cuidado com seus amigos, filhos, cuidado. O rei mandou, versículo 7 e 8. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Assim Tamar foi à casa do seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Tamar aceitou o convite. Como alguns homens atendem o convite de uma sirigaita pelo zap. Como alguns homens atendem o convite de um vídeo pornográfico. Como alguns homens atendem o convite da masturbação. Como algumas mulheres também atendem o convite de um pseudo galã, um galanteador. Aceita. Sabe qual foi o convite desse monstro que abusou desses 2 meninos? Chamou para soltar pipa, os 2 meninos. Eu soltar pipa aqui na laje aqui. Tem pipa aqui, tem linha para vocês. Essa semana eu estava conversando com uma cliente minha, ela estava lá, ela tem 2 garotinhos, estava falando com ela sobre esse crime. Os garotinhos, aqueles garotinhos estiva, que gostam de ficar na rua o tempo todo, andando de bicicleta, jogando bola, pipa, garotinhos estiva. O Ian deve ter 6 anos para 7, e o Yuri deve ter 9 para 10, por aí. Os 2. Eles andam tudo. Esse dia estava lá no campo do Castelo. Quem é daqui de manhã já sabe onde que é. Aonde eu trabalho e a distância aqui é o campo do Castelo. Rodolfo Fernandes sabe onde é. Da onde eu trabalho e lá. O menino foi lá, criança de 9 para 10 anos e um de 6 para 7. Estava lá soltando pipa lá. Aí dali, passa o rio perto, tem a ponte, um perigo danado. Eles ficam em cima da passarela soltando pipa. Eu falei, minha irmã, pelo amor de Deus, não deixa teus filhos largados assim. É um perigo. Eles chamaram os 2 garotinhos lá de São Paulo. Vem soltar pipa aqui na loja com a gente. Camarada de 21 anos, mano. 21 anos, já com malícia na cabeça, assim como a Aminon estava, já com malícia na cabeça.
Tem pessoas que falam coisa para você e você às vezes fica julgando: será que eu estou vendo? Será que eu estou ouvindo certo? Mas fala com malícia na cabeça, mano. Fala com maldade na alma. Tamar aceitou o convite. Aqueles garotinhos, infelizmente, aceitaram o convite. Aquele dia que entrou no quarto, aquele dia que entrou no carro, aquele dia que foi pro hotel, foi uma armadilha feita, mano. Uma armadilha feita. Porque os abusadores, geralmente eles são próximos. Eles não são estranhos. É exceção. 80% dos casos são de pessoas próximas. São de pessoas próximas. E às vezes muito próxima. E a gente sabe disso. E a gente tem que saber lidar com isso com seriedade. Porque é a nossa família. Minha esposa está aqui essa semana, uma senhora estava conversando com ela. A menina que estuda na sala da minha vida. Deve ter também 10 anos. Ela tem 10 anos, mano. Ela falou que a filha dela dormindo de madrugada, conversando pela internet, porque estava jogando. Você deve saber o nome, é Roblox, se eu não me engano, o nome do jogo. E o jogo meio que funciona como se fosse uma rede social. Além do jogo, tem como conversar. Essa menina de 10 anos estava conversando com um monstro de 18 anos. 18 anos se passando como criança, mano. Induzindo a menina, ludibriando a menina, manipulando a menina, pedindo para enviar fotos. Irmão, a gente fala assim que é filho do outro. E quando for o seu? E quando for na sua casa, na sua família? Então você deve acordar, deve chamar a responsabilidade e cuidar dos seus. Tem uma série de pesquisas, você pode ir no Unicef, você pode ir na Brinc, você pode ir no G1, você pode ir no R7, vai, faça essa pesquisa. Eu peguei só, site do G1, pesquisas recentes revelam um cenário alarmante no Brasil. O país registra mais de 115 mil vítimas de violência contra criança e adolescente por ano, com 13 vítimas a cada hora. Além da violência doméstica e física, o ambiente virtual tornou-se um grande vetor de risco, vitimando milhões de jovens. Milhões. E esses monstros estão aí, espalhados. Às vezes de longe, como a internet, né? Que ele pede uma foto, pede um vídeo, de repente aquilo ali ele vende no mercado negro e começa a ganhar dinheiro com pornografia infantil. Irmão, são coisas assim, hediondas. A gente é crente, mas a gente é envolvido de um sentimento de fúria, de injustiça. Alguma coisa tem que acontecer. Mas a culpa não é da vítima. Então, se um dia você foi abusado, abusada, violentada, se perdoe, porque a culpa não é sua. A culpa não é sua. Você foi vítima de um abusador, de um manipulador, de um mentiroso quanto mais. Agora Tamar está no quarto com o inimigo, amado. Ela julgava ser irmão, ela julgava ser alguém que ia cuidar, que ia proteger, e agora ela está no quarto com o inimigo. Ela está preparando um alimento para o inimigo, irmão. Tem vezes que a gente abriga o inimigo dentro de casa. Acorda para a vida. Cuidado que você coloca dentro da sua casa. Cuidado! Não, mas é irmão! Não, mas é parente! Não, mas é meu tio! Não, mas é minha tia! Não, mas é o avô! Vai ficar lá! Cuidado! Às vezes é o inimigo. Pastor,
está pregando então que a gente não pode ter confiança. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você ser atento, você ser criterioso. Minha filha não dorme na casa de ninguém assim não, amado. Vai passar um dia, uma noite, é raro. Não dorme, nem minha filha, nem meu filho. E com todo o cuidado que a gente possa ter, irmãos, ainda acontecem coisas. Nós vamos facilitar. Agora Tamar está ali, imagina, irmão, aquela menina meiga, bonita, doce, polida, uma princesa, no quartão, o inimigo, imagina o olhar de Aminon, se fingindo de doente, mas com espírito perverso na alma, cheio de desejo, cheio de malignidade, falando, a qualquer momento eu vou abraçar, a qualquer momento eu vou jogar Tamar na cama, a qualquer momento eu vou saciar a minha vontade, o meu desejo, a minha satisfação. Ele era um vulcão em erupção, era ali Aminon, o inimigo. Mas estava olhando, é meu irmão, é meu pastor, é meu avô, é meu tio. Mas era o inimigo. Era o inimigo, o texto revela, era o inimigo. Aminon disse a Tamar, traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Não, a sua mãe está aí não? Não. Sua esposa está aí? Não, está não. Não, então eu vou para outro dia. Não, pode vir aqui, tá tudo bem. Tudo bem, eu disse para ela que você viria aqui, pode vir. Vem aqui no meu quarto. Vem aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto do seu irmão. Para Tamar, irmão. Para Tamar, é meu irmão. Mas Aminon não se comportava como irmão. Aminon fingia comportar-se como irmão. Irmão, estou com dor de cabeça, mano. Eu fiquei entrando nessa cena aqui, tentando imaginar como é que era o quarto de Aminon. Um quarto espaçoso. A arqueologia mostra um quarto espaçoso, com uma boa estrutura de iluminação, mas quando a pessoa estava acamada, a luminosidade atrapalha, porque geralmente causa dor na vista. Então ele pediu para baixar a luminosidade. Ficou deitado naquela cama espaçosa grande, coberto, com boas cobertas, acolchoadas. E a sua irmã cozinhando, próximo a ele, que era um quarto muito bem estruturado. Ele falou, traga-me os bolos aqui. O texto disse, versículo 11, quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse, aqui ele mostrou a faceta dele, aqui ele revelou quem realmente ele era, aqui aquele cordeiro revelou-se de fato um verdadeiro lobo, e agarrou-a e disse, deita-se comigo, deita-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, não me faça essa violência, não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. Ela tentou argumentar, irmão, ela tentou resistir, por isso ela é vítima, sempre vítima. Nunca culpabilize a vítima é vítima. Ela tentou argumentar. Se você sofreu isso, você tentou argumentar, você tentou resistir, você tentou fugir, tentou escapar, mas o monstro é mais forte. Ele agarrou. Ela falou, não faça tamanha loucura, não cometa essa violência contra mim, não se faz isso em Israel, ou seja, não se faz isso na igreja. Ela tentando contra-argumentar, o que seria de mim? Como poderia livrar-me da minha desonra? Aminon, que loucura é essa que você quer fazer? Como é que eu vou me livrar da minha desonra, irmão? Quem sofre isso, só a graça de Deus para tirar do espírito a dor, a marca, o mal feito por uma coisa abominável como essa. O que seria de você? Ela ainda pensando nele, o que seria de você? Você é meu tio, você é meu avô, você é meu parente, você é meu irmão, você é um diácono, você é um pastor. O que vai ser de você? O que vai ser do seu ministério? O que vai ser de você? Você cairia em desgraça em Israel. Olha o
fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Só que os abusadores não ouvem ninguém. Ele só ouve a ele mesmo. Satanás e seus demônios. É só esse que os abusadores ouvem. Ela tentou contra-argumentar, que era mais fraca, não tinha como ela se desvencilhar. Ela tentou: não faça mais loucura, não se faz isso em Israel, você é meu irmão, peça pelo menos o rei, ele vai deixar que eu me case com você, ele vai deixar. Mas o versículo 14 revela, olha como é que ele vai se mostrando cada vez mais monstro. Primeiro, manipulador, mentira, engano, a arte do engano. Agora a força violenta. Primeiro é cortês, educado, manso, meigo. Agora a violência, a força. Outra faceta dele: não escuta ninguém. Versículo 14. Mas Aminon não quis ouvir. Aminon não quis ouvir. E sendo mais forte que ela, violentou-a. Mas não era amor? É esse tipo de monstro, depois que eles saciam a sua vontade, o seu prazer, aquilo que eles chamavam de amor transforma-se em aversão. Olha só como é que ele começou a tratar quem ele dizia que amava. Versículo 16. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Não quis ouvi-la. E chamando seu servo, disse-lhe: ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Desprezo, aversão, repulsa. Ela não amava. Por que esse desprezo agora pela mulher que você disse que amava? Por que essa repulsa agora pelo marido que você julgava amar? Porque tem mulher ruim também que anda cena, não é só homem não, hein? Pera lá. Também vou defender um pouquinho, rapaziada. Tem mulher ruim também, irmão. Tem mulher ruim. Teve uma mulher que botou o veneno no camarada aí, trabalhava na Colube, fez o docinho do camarada, levou o trabalho, comeu, foi embora. Mas não é a questão aqui é o texto. Eu quero me ater ao texto. Ele não quis ouvir, agora ele tem aversão a ela. Como aqueles monstros de São Paulo, cometeram uma coisa absurda, e tinham onda aquele rio daquelas crianças, e depois expulsaram aquelas crianças, mano, jogaram fora, e ficaram ali se deliciando com aquilo que eles gravaram, aquilo que eles resistiram, e agora eles têm aversão. E ela falou: não, meu irmão, não me lance fora, por favor, me deixe aqui, sai daqui, por favor, chama essa mulher lá fora, e tranque a porta. O 15 diz: logo depois Aminon sentiu forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira, e disse a ela: levanta-se e saia daqui. Saia daqui. Agora, como se curar, mano, de um trauma desse? Como? Fala. Psicólogo, terapia, terapeuta, psiquiatra, tudo. Irmão, só a graça de Deus, tá? Utiliza-se de todas essas ferramentas possíveis. Só a graça de Deus. Porque o trauma é incomensurável. Quem vai ser esses garotos daqui a 15, 20 anos? Quem vai ser esses meninos? Será que vão replicar aquilo que sofreu? Ou pela graça e misericórdia vão transformar a maldição em bênção? A minha oração é que Deus transforme toda a maldição em bênção. Mas o trauma é terrível. Ele expulsou o Tamar depois de abusar dela. Sai daqui, seu lixo. Seu lixo. Eu não sinto nada por você, Tamar. Eu não sinto nada. Sai daqui.
A culpa é sua, não minha. Você que entrou aqui. Você que entrou aqui. Você que quis deitar comigo. Mas você me agarrou. Não, você que quis. Depois você estava gostando. Ué, conversa, sai daqui. Olha a alma de Tamar, versículo 19. Tamar pôs cinza na cabeça. Rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Irmão, isso aqui é uma coisa atormentada, uma coisa de deixar você atormentado. Você vê essa menina bonita, uma princesa, pode ser a sua cabeça, ela é uma princesa bonita, meiga, doce, saindo cabisbaixa, encurvada, sem brilho no olho. O cabelo dela perdeu o seu brilho, a sua pele ficou pálida, aquele tecido colorido que ela tinha ficou acinzentado. Acabou, ele arrancou tudo que ela tinha, ele conseguiu desgraçar tudo que ela tinha. Quando a gente vê isso aqui, a gente fala: e aí, como é que vai fazer? Irmão, já disse, conversando com alguns irmãos, eu falo: eu nunca fui, e depois de cristão, ainda mais, nunca fui, não sou, não apoio quem diz que apoia ou que concorda a favor da pena de morte. Eu sou a favor de deixar o camarada lá, prisão perpétua, deixa esse cara fora da sociedade, fora do convívio social até ele morrer, trabalhando lá no presídio. Deixa esse cara lá, morto, separado. Porque não pode viver em sociedade, não pode. Eu não sou a favor. E o que eu me atenho? Eu me atenho à justiça divina. Então quem sofreu isso, fica tranquilo, Deus fará justiça. Cedo ou tarde, Deus fará justiça. Quando ela vai caminhando cheio de cinza, triste, chorando em alta voz. Agora, tem gente que vê e sabe o que faz? Aqui, ó. Silêncio. Quem viu a matéria sabe. O pessoal do bairro não queria que a família fosse na delegacia denunciar. Quando acontece essas coisas assim, no meio da família, todo mundo fica quietinho, não fala nada, não, que é isso? Não aconteceu uma coisa na igreja, não fala para ninguém, não. Deixa isso quieto, deixa quieto. Não, deixa quieto? Como assim, mano? Como assim deixa quieto, mano? E mais, sendo crime, denuncie. Eu já disse aqui várias vezes, não é a primeira, mano, que eu estou falando, não. Eu já disse isso aqui várias vezes. Se eu soubesse, se uma irmã chegar para mim e me falar, qualquer marido dessa igreja aqui encostou a mão, eu vou falar: vamos na delegacia agora, eu vou contigo. Eu sou um contigo. Se você quiser ir, eu estou do seu lado. Se for crime, tem que ser denunciado, mano. Crime é crime, pecado é pecado, gente. Se agredir, o nome disso é violência. Agressão, e para agressor, polícia, delegacia, 190. Denuncie esse crápula, esse monstro. Tira ele do convívio social, ou você vai esperar ele fazer com outra? Você vai esperar ele fazer com outra? Diz que 100, 180, denuncia. Aí, olha Davi, irmão. Davi é santo, foi salvo, está na eternidade. Davi foi muito mais santo do que eu, muito mais santo que você, do que todos nós juntos. Mas olha o comportamento de Davi. Davi descobriu, ele soube que o seu filho cometeu um incesto com a sua filha, a princesa. Ficou furioso, ficou bravo. Tudo bem, e aí, qual a sua atitude? Nada. O texto fala: Davi ficou furioso, versículo 13, 21. Ao saber de tudo isso, o rei ficou furioso. Mas você lê o texto, qual foi a atitude de Davi? Nenhuma. Omissão novamente. Atitude tem que ser tomada. Aí você entende a postura de Absalão. Como é que pode meu pai sendo rei? Como é que pode meu pai sendo monarca? Meu pai conhece a lei. Meu pai conhece a Bíblia. Ele conhece Deuteronômio. A mim não tem que
Por isso que eu digo, se a terra não faz justiça, o céu faz. Que não tem justiça não, mano. O de menor está envolvido nesse crime hediondo aí de 14 anos, aqui não de 14, 16, 17 e 21. Daqui a pouco, de 14, 3 anos, está liberado, ficha limpa. Os 16, daqui a pouco, mais 2 anos e pouquinho, está liberado. Os 17, 1 ano e pouquinho, está liberado. E o de 21, de repente, aí 10 anos, está liberado também, mano. A terra não fornece justiça, mas se a terra não faz, o céu faz. O céu faz. Da maneira dele? Da maneira dele. Mas o céu faz. Aí Aminon, quando sabe, a postura de Davi ficou furioso. Mas Aminon, versículo 22. Absalão, perdão. Olha a postura de Absalão. Davi ouve, sabe, fica furioso. Arde em fúria. Igual quando ele soube da historinha que Natan falou. O rei ficou furioso. Aí Natan, esse homem é você, Davi. Agora aqui, ele fica furioso, mas não toma atitude. Absalão, versículo 22. Absalão não falou nada com Aminon, nem bem, nem mal, embora o odiasse por ter violentado a sua irmã Tamar. Versículo 22. 2 anos depois, quando os tosqueadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Zaor, perto da fronteira de Efraim, aí ele vai chamando, ele pede ao rei: meu rei, vamos tosquear comigo, manda teus filhos comigo. Aí o rei falou: não vou, não posso. 2 anos depois, 2 anos, note, irmão, que quem quer fazer, não importa o tempo que passa não, aquilo fica dentro. Aquilo fica dentro. É aquele negócio assim, ó, quem bate e quem apanha. Absalão não falou nem bem, nem mal para Aminon. Está tudo certo. Aí Aminon deve pensou assim: pô, Absalão, meu irmão, deve esqueceu. Pô, está tranquilo agora, a raiva dele passou. Passou? Passou. Aminon, versículo 28. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho, ou seja, era bêbado, e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Absalão só queria Aminon, o restante ele deixa. É só Aminon que eu quero, pode matar ele, eu assumo a responsabilidade. É o certo? É isso que eu estou pregando? Fazer justiça com a própria mão? Acabei de falar aqui, crime, denuncia, chama a polícia. Aí Davi começou a chorar. Começou a chorar, a desgraça. A filha, primeiro filho, Betseba, agora a filha, Aminon, e agora Absalão. Perdeu. Por quê? Omissão. Não seja omisso com a sua família. Grupo de louvor, por favor. Meu ajudador, por gentileza. Eu sei que é difícil até ter diário com esse negócio, né? Eu sei que é brabo. Foi tenso hoje, não foi? Foi tenso. Aí, amado, a nossa omissão reflete na nossa casa. Se você não corrigir o seu filho, o mundo vai corrigir. Se você não cuidar do teu filho, os lobos vão vir. Se você não cuidar da sua esposa, amado, o mundo está aí. Você, mulher, se não cuidar do seu marido, o mal está aí, amado. Torna a repetir. Pega o celular do seu filho, pega o celular da sua filha, dá uma revista, vê se tem esse jogo maldito, diabólico, mundano, tal de Roblox. Tira essa desgraça do celular dele. Sei lá, baixa aplicativo, Bíblia não ensina, baixa aplicativo para vigiar, para saber o que está pesquisando, para saber o que está vendo. Baixa, veja, irmãos, porque eles não estão perdoando. Volta a minha frase inicial: o mal perdeu o pudor. Eles não têm mais pudor.
tua família, cara. Cuida da tua mulher, cuida do teu filho. Deus vai cobrar de você, Deus vai cobrar de mim. Você acha que Davi não sofreu, não? Sofreu. Eu já disse aqui, errar com nossos erros é ser inteligente. Não errar com os erros dos outros é ser sábio. Errei com o meu erro, aprendi, sou inteligente. Não errei com os erros dos outros, sou sábio. Aprenda com esse erro aqui violento de Davi. E não deixe isso acontecer na tua casa. Não permita isso acontecer na tua família. Não aceite, amado. Irmão, se alguém ousar tocar na tua família, você tem que se levantar como um leão para defender. Dar a sua vida, se necessário for. Ou você acha que se alguém mexe com a minha filha, vai ficar tranquilo? Você acha que eu estou ligando para o pastorado? Se alguém mexe com a minha filha, aí, Jaqueline, alguém mexe com a minha filha, já, acho que eu vou ficar tranquilo. Acho que eu estou ligando para isso. Deus me guarda, irmão. Deus guarda a minha família, guarda a minha casa, guarda a minha esposa. Deus guarde. Aí eu fiquei lendo isso aqui, eu falei, Jesus, como é que termina essa mensagem aqui? Como é que termina esse negócio aqui, Jesus? E Tamar? Cadê Tamar? A passagem que tem, ela vai chorando, ela encontra o seu irmão Absalão. Absalão conversa com ela, fala para ela ficar tranquila, e ela vai para a casa de Absalão. Depois a Bíblia não revela mais nada, se Tamar casou, se teve filho, não revela. Pastor, ela morreu em desgraça. Eu não acredito. Porque o nosso Deus não é o Deus da desgraça, Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus que transforma a maldição em bênção. Ele é o Deus que dá a oportunidade de a gente escrever uma nova história. Aleluia. Eu acredito que Deus restaurou a vida e a sorte de Tamar. Eu acredito pela fé que Tamar foi muito bem casada. Eu acredito pela fé, oh glória, que Tamar foi feliz no seu matrimônio. Pastor, baseado em quê? Baseado no versículo 27. Como assim? Prof. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar. E esta era a mulher formosa à vista. Por que eu acredito nisso? Porque depois da desgraça de Judas, alguém aqui quando nasce filho homem bota o nome de Judas? Faz uma pesquisa no seu bairro aí, vê se tem alguém com o nome de Judas. Faz aí. Vai ter de uns nomes doidos aí, maluco. Fala um nome maluco aí que eu não consigo nem falar. Nome maluco. Hã? Como é que é o nome? Fala aí. Diagnóstico. O nome é diagnóstico? Misericórdia. Misericórdia. O pai brincou. Covarde. Vermelhinho. As coisas que vai meu Deus. É não quê? É, o cara ruim, quem bota o nome disso aí? Ninguém bota, mano. Agora, se Tamar tivesse terminado a vida em desgraça, Absalão colocaria o nome da sua irmã que terminou a vida em desgraça de Tamar? Ninguém coloca. E mais, a Bíblia diz que a filha de Absalão era mulher formosa à vista. Lembrava Absalão uma irmã. E ela era formosa à vista. Isso dá um indício para mim de quê? Que Deus, pela misericórdia e graça, restaurou a vida de Tamar. Oh, aleluia. Eu creio pela fé, como diz Romanos 8:18. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não hão de comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu acredito pela palavra de Deus, Romanos 8:28. Porque sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Se perdoe, a culpa não foi sua,
Não se culpe. Não se condene. Olhe para dentro de você. Você tem valor. Você tem valor. Você é preciosa. Você é precioso. A culpa nunca foi sua. O problema nunca foi seu. Ei, diz a palavra de Deus: bem-aventurado sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ou seja, irmão, as pessoas querem condenar, acusar, ludibriar. A mim não falou: sai daqui, eu não quero mais você, você não presta. O diabo pode dizer: não presta. Deus fala: presta para mim, eu vou mudar, eu vou fazer brilhar novamente a luz sobre a sua vida. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. A ponto de Absalão ter uma filha, uma única filha, e ele falou: o nome dela tem que ser Tamar. Tem que ser Tamar. Lembra, minha irmã é bonita. E tem que explicar tudo, Jesus. É difícil pregar hoje, Jesus. Eu não estou falando de reencarnação, não, pelo amor de Deus, amor. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de esperança. Absalão, quando viu a filha, ele falou: da mesma maneira que Deus mudou a sorte da minha irmã, da mesma maneira que Deus abençoou minha irmã, Ele vai abençoar minha filha. O nome dela vai ser Tamar, Palmeira. Ela é uma princesa, ela é filha do rei, ela é filha do Altíssimo, ela é filha de Deus, ela é poderosa, ela é bonita, ela é obediente, ela tem predicado, ela tem característica, ela tem valência, ela é uma serva do Senhor. Por isso ela deve se chamar Tamar. Ela é uma coluna, ela é a baluarte da verdade. O nome dela é Tamar. Se perdoe, a culpa não foi sua. No começo pode ser duro, é duro. Eu só posso imaginar o quanto deve ser duro vencer esse dilema. Mas depois você vai reunindo forças, reunindo condições. Deus vai colocando pessoas certas, pessoas maravilhosas, pessoas que vão auxiliando, colocam um homem de verdade do lado, irmão, que corteja, que respeita, que cuida, que zela. E ela vai falar: será que devo me entregar? Aí se entrega, porque sabe que ele é um homem de verdade, não é um monstro, não é um abusador, é um homem de verdade. Por isso não desfaleça. Ainda que seu homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atendendo nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eu e você não conseguem ver o destino da vida de Tamar, mas Tamar morreu com honra, viveu com honra, com dignidade, a ponto de seu irmão falar: o nome da minha filha vai ser Tamar. Vai ser Tamar. Palmeira. Por quê? Ele é bela. Irmão, o diabo só tenta destruir aquilo que ele enxerga que vale. Então você tem valor. Você tem o seu valor. É por isso que as trevas querem arruinar, quer denegrir, quer corromper, quer tirar a pureza, a santidade. Mas você não perdeu o valor, não. Você é valiosa e você é valioso para Deus. Então valorize e cuide dos seus, amados. Essa mensagem foi uma mensagem de alerta. É para você sair daqui assim: pastor, hoje deixou a pulga atrás, deixou a pulga atrás, tipo um elefante. Você cuidar da sua família, olhar para sua dona e falar: nega, acabou, hein? Agora acabou. Não, agora não virei um cheio, não vem mesmo. Acabou. Me perdoe, eu vou ser um homem que você não está tendo. Não, acabou. Se alguém mexer contigo, me avisa. Começar a investigar, começar a orar, começar a profetizar, declarar dentro da sua casa, da sua família, colocar a mão sobre os seus filhos. Irmão, seu filho vai para a escola, você tem que orar pelo teu filho. Ele sai dos seus cuidados, você tem que orar. Ele vai para a casa de alguém, você tem que orar, você tem que analisar. Vê se esse alguém é de confiança, vê
ver se de fato você vai estar ali para vigiar e tal, não sei o quê. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado.